Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse é um estudo de toda a Bíblia e agora chegamos aos livros de 1º e 2º Samuel. Vimos nos primeiros 8 capítulos de 1º Samuel como os seus ensinamentos constituem-se realmente um verdadeiro exemplo para nós. No mesmo livro dos capítulos 9 ao 15, focalizamos nosso estudo em Saul, o primeiro rei de Israel, que é um impressionante alerta para nós. A partir do capítulo 16, versículo 1, passamos a estudar a vida do rei Davi, o maior rei que Israel já teve e um dos grandes exemplos para nós nas Escrituras. Quando comparamos Saul e Davi, vimos que eles foram totalmente opostos num ponto. O grande problema de Saul foi que ele não obedeceu a Deus. Em 2 ocasiões ele o desobedeceu descaradamente. Em nosso primeiro contato com Davi nas Escrituras, vimos que o seu ponto forte era ser um homem segundo o coração de Deus. Portanto, a vida de Saul é o que podemos chamar de a unção do desobediente. Essa unção não dura muito. Está muito claro nas Escrituras que a chave para manter a unção do Espírito Santo é a obediência. Você já reparou no que Jesus disse na última ceia? Ele disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Espírito." Quando Judas, que escreveu a Epístola de Judas, perguntou a Jesus: "Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo?" Jesus respondeu: "Se alguém me amar, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, nele faremos morada." Em outras palavras, obediência é o pré-requisito para experimentar o que as Escrituras chamam de a unção de poder do Espírito Santo sobre nós. Lemos no livro de Atos que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Portanto, a unção do desobediente não tem como durar. Por isso que Saul não durou como rei. Com Davi nós temos o exemplo da unção do obediente, e essa é outra história. Estudamos por que ele foi um exemplo. Na minha opinião, o exemplo de Davi atingiu o seu auge no capítulo 7 de 2 Samuel, onde lemos sobre o seu reino eterno. Nesse capítulo vemos que Davi tinha no seu coração construir uma casa para Deus. Ele vivia num palácio de cedro e queria construir um grande palácio para Deus que ainda vivia naquela tenda dos tempos do deserto. O profeta Natã foi até Davi e disse que Deus não queria que ele construísse uma casa, porque Deus ia construir uma casa para Davi. A casa que Deus ia construir seria um reino eterno. Davi ia possuir uma dinastia, uma sucessão de filhos que reinariam sobre Israel. É claro que o Messias iria entrar nessa sucessão e o seu reino não teria fim. O capítulo 7 de 2 Samuel é uma descrição desse reino. Quando Davi ouviu essas palavras, fez uma linda oração dizendo: "Ah, Senhor Deus, porque o Senhor derramou tantas bênçãos sobre uma pessoa tão sem importância como eu. Além de tudo que o Senhor já fez, ainda fala sobre dar-me um reino eterno. Ah, Senhor, o que mais eu quero dizer? O que mais eu posso dizer?" O Senhor sabe como eu sou. O Senhor está fazendo tudo isso porque o Senhor prometeu e porque quer assim. Davi entendia aquilo que o apóstolo Paulo iria dizer na sua carta aos Romanos no Novo Testamento, que não é por causa dos nossos merecimentos, nem por causa das nossas obras que Deus nos abençoa por causa da sua graça. Quando chegamos ao capítulo 11 de 2 Samuel, inicia-se uma outra fase na vida de Davi. Esse período foi um dos mais longos e difíceis para ele. É quando Davi, que tinha sido um grande exemplo, torna-se um alerta. Davi cometeu o pecado do adultério e de assassinato, e por um ano inteiro tentou encobri-los de todo mundo. Quando você chega a esse capítulo de Davi, o pecador, você não consegue deixar de se perguntar: como um homem segundo o coração de Deus que queria fazer toda a vontade de Deus pôde cair? Como um homem de Deus como era Davi, cai assim desse jeito?
Quando estudamos o pecado de Davi, vemos que há várias explicações e razões para os seus pecados. Primeiramente, Davi pecou porque era um homem. Apesar de ser um homem de Deus, ele estava sujeito a pecar e a fracassar espiritualmente. De acordo com as Escrituras, todos estão sujeitos à tentação. E de acordo com o Novo Testamento, nós nunca perdemos essa tendência para o pecado. O apóstolo Paulo, que também era um homem de Deus, afirmou no capítulo 7 de Romanos o seguinte: o pecado habita em mim. Isso é uma lei espiritual. Portanto, estamos sempre sujeitos a cair. Davi também pecou e, de acordo com 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, ele pecou porque estava fora da vontade de Deus. No versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 11, nós lemos assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Era a época em que os reis deveriam estar liderando seus exércitos nas batalhas. E Davi ficou em Jerusalém. Ele mandou outra pessoa no seu lugar para comandar o exército. Creio que sair da vontade de Deus, como Davi fez, nos torna vulneráveis à tentação. Também creio que Davi pecou porque estava no auge do sucesso. O apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: sei passar necessidade, também sei ter abundância. É necessária muita maturidade espiritual para passar necessidade. E talvez seja necessária ainda mais maturidade para ter abundância. Uma vez eu ouvi Chuck Colson, um líder de um importante ministério, falar para 150 homens e suas esposas que trabalhavam em regime de tempo integral nas prisões com ele. Quando Chuck Colson pensou no ano que estava se aproximando, ele pediu: orem por mim nesse ano que se inicia para que Deus me mostre como ter abundância. Na prisão eu aprendi como passar por necessidade. Quando iniciei a minha vida com Cristo, muitas pessoas ficaram céticas a esse respeito. Hoje, quando falo, os elogios se manifestam. As pessoas até me aplaudem. Os jornais falam coisas boas a meu respeito. Dizem que todo o país está em débito comigo. Da última vez que passei por abundância, eu não me saí muito bem. Foi quando estava na Casa Branca. Eu não sabia passar por aquela situação. Àquela altura da minha vida espiritual, eu estava começando a passar pela abundância. Orem por mim, para que eu saiba passar pela abundância. Orem para que Deus me mantenha humilde. Você já percebeu que é nos tempos de abundância que nos tornamos mais vulneráveis? Faça uma retrospectiva da sua vida espiritual. Pense em que momentos você mais cresceu espiritualmente. Não foi nos tempos de dificuldades, quando você passava por necessidades que teve que depender de Deus? Pensando no seu passado, você percebe que quando estava tudo bem foi o tempo que em você esteve mais vulnerável? Davi pecou quando tudo ia muito bem, quando ele estava no auge do seu sucesso como rei. Acho que isso o deixou vulnerável. Lemos que, enquanto o exército de Davi estava tomando a cidade de Rabá, Davi saiu na varanda e viu uma linda mulher tomando banho. Ele quis o que viu. Ele era o rei e podia ter tudo o que quisesse. Ele quis aquela mulher e a tomou. O adultério de Davi foi muito sério. Leia essa história com atenção. Batseba parecia amar sinceramente seu marido Urias. Ele era um dos comandantes do exército de Davi e estava atacando a cidade de Rabá, lutando a luta de Davi. Você provavelmente já conhece essa história. Quando Davi descobriu que Batseba tinha engravidado, mandou que seu marido voltasse da batalha. Ele tentou fazer com que Urias fosse para casa e dormisse com Batseba, mas Urias era um soldado tão leal que não conseguia fazer isso. Davi até embriagou Urias para fazê-lo ir para casa e dormir com a sua mulher, mas Urias recusou-se. Ele disse: meus homens estão lá no campo, não seria certo eu dormir com minha mulher. Quando Davi percebeu que não havia nada que fizesse Urias ir para casa e dormir com sua mulher, escreveu uma mensagem para seu general Joabe e a mandou pelo próprio Urias. Isso mostra como Urias era um homem de confiança. Aparentemente ele não abriu, nem leu a mensagem. A mensagem dizia: quando você atacar a cidade amanhã, ponha Urias na linha de frente de ataque e tire a sua retaguarda, para que ele seja
morto. Não passou muito tempo e o general enviou uma mensagem ao rei dizendo: atacamos a cidade e fomos até o muro. Joabe deu a seguinte instrução ao mensageiro: quando o rei se irritar com você e disser: por que vocês se aproximaram tanto do muro? Não sabem que foi assim que Abimeleque morreu? Que uma mulher jogou uma pedra de moinho na sua cabeça? Tudo que você tem a dizer é: Urias, o heteu, morreu. E o rei entenderá. Urias foi morto. E Davi, portanto, não era só culpado de adultério, como também de um terrível assassinato porque matou um dos seus valentes. Urias era tão leal a Davi como Ruth, Noemi e Jonatas a Davi. Davi traiu a lealdade de Urias e era culpado de adultério, de assassinato. Davi era culpado de viver uma mentira. De acordo com a história, Davi encobriu seu pecado por um ano inteiro. Ele pensou que ninguém descobriria. Só ele saberia, e talvez o seu general de confiança, Joabe. Se você estudar os Salmos de Davi que falam sobre as consequências daquele pecado, perceberá que esse foi o ano mais triste da vida de Davi. Davi foi o grande pregador. Ele pregava para o que chamamos de a grande congregação. Como já destaquei antes, ele escreveu metade do inário do povo de Deus, o livro de Salmos. Davi amava reger o coral dos levitas e aquela orquestra de 4.000 sacerdotes tocava instrumentos musicais que ele próprio havia confeccionado. Ele amava conduzi-los em adoração e louvor. No Salmo 51, em que Davi confessa seu pecado, ele conta que durante um ano inteiro não pregou. Durante um ano inteiro ele não louvou a Deus. Imaginamos que durante aquele ano inteiro ele não tenha orado também. Deve ter sido um ano muito, muito difícil para Davi. No Salmo 32, ele diz que durante um ano inteiro ele se manteve em silêncio e recusou-se a confessar o seu pecado. Sua força secou como a água que evapora num dia de verão, porque a mão de Deus pesava sobre ele. A culpa de Davi o deixou doente. Mas um dia ele diz no Salmo 32, confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele acrescenta, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Ele falou dessa bênção do perdão e ainda disse, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Em outras palavras, Davi disse que o povo de Deus deveria orar, pedindo a bênção do perdão. Isso quer dizer que o povo de Deus não peca? Claro que peca. O exemplo de Davi mostra isso claro. Não há dúvidas quanto ao fato de Davi ter sido um homem de Deus, mesmo tendo caído e pecado. A importância é que Davi se arrependeu. Infelizmente o nosso tempo já acabou hoje. Eu gostaria que você lesse os Salmos 51 e o 32 e descubra a bênção do perdão de Deus para todos os seus pecados. No nosso próximo programa vamos falar um pouco mais sobre Davi. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.